um ideal de beleza que é inalcançável também. Muitas vezes não entende porque a gente tá passando por aquilo, mas Deus sabe por quê. E a gente precisa, às vezes, muitas vezes, da aprovação pra gente fortalecer a nossa fé. Quando eu mais me sinto bonita é quando, na minha opinião, um dos principais passos pensando em saúde da pele. Principalmente por causa do câncer de pele que a gente vê muito. Tem algum procedimento estético que você jamais faria? Assim, você fala isso, nunca vou fazer, nunca fiz, não recomendo pra ninguém. Acho que o primeiro, uma chance aumentada de ter pré-eclâmpsia. Também não sabia de onde vem esse antecedente, porque eu não tenho problemas de pressão. Na rotina, vocês são mais a família tipo margarina, assim, Doriana, igual da propaganda? Todo mundo é feliz, contente, não tem problemas? Ou vocês às vezes discutem também por alguma coisa? Estamos começando oficialmente nosso primeiro episódio do podcast Eu Tô Bonita, o seu podcast que traz sempre mulheres reais e inspiradoras para trazer conversas aqui mais íntimas sobre o autocuidado, beleza e autoestima, para a gente conversar e trazer também inspirações para você. Para esse primeiro episódio, eu trouxe convidei uma pessoa a dedo, sim, muito especial, minha convidada especial, que é a doutora Patrícia Ogawa. Palmas! A doutora Patrícia, ela é esposa, ela é mãe do Léo, que ela vai contar aqui pra gente. Ela é médica, dermatologista. E hoje ela está aqui para compartilhar com a gente os segredos dela de beleza também, de autocuidado, e também dicas da rotina dela do dia a dia que podem te ajudar a dar algum insight para você trazer aí para sua rotina também, principalmente você que também trabalha, que também é mãe, que tem toda uma rotina que exige aí uma organização. Seja muito bem-vinda, Paty. Muito obrigada, Mal, por esse convite. Para mim é um prazer e uma honra enorme inaugurar esse podcast aí que promete esse ano. Com certeza, estamos muito empolgadas. Agora, para essa conversa inicial, eu separei aqui algumas perguntas, mas você fique à vontade também, tá? Para falar coisas diferentes que vêm à sua cabeça também, que isso é sempre muito legal. A primeira pergunta que eu queria trazer aqui é: quem é a doutora Patrícia Ogawa? Já começamos com perguntas difíceis. Bom, assim como todas nós, a gente tem vários papéis, né? E uma das coisas que eu priorizo muito na minha vida é o cuidar e o servir. Então, eu sou uma mulher católica, então servir a Deus faz muito parte de quem eu sou. Servir as minhas pacientes, então, como médica dermatologista, uma coisa que me faz muito bem é cuidar delas da melhor forma e servi-las, de fato, em todos os meus atendimentos. Cuidar da minha família, então, do meu esposo, do meu filho, servi-los sempre que eu posso também, faz parte muito de quem eu sou. Então, além de médica dermatologista, que é como vocês conhecem aqui, eu tenho muitos outros papéis aí na minha vida que a gente vai conversar bastante hoje. Ah, muito bom, adorei essa definição, que é sempre o servir, sempre primeiro a Deus, a família e os seus pacientes também. Ai, adorei, muito bom. Agora, certeza que vocês querem saber muita coisa, inclusive da sua vida pessoal, já vamos comentar sobre isso. Mas eu queria saber, assim, você sempre quis ser médica? Sempre foi um sonho, assim, para você, ser médica? Tem muita gente que já tem esse sonho desde que é criança, né? Que já entra no colégio já pensando em ser médica, mas no meu caso não foi bem assim. Quando eu comecei o colegial, a gente tem que escolher, né, qual área que a gente vai, né? No colégio que eu fiz, você tinha que escolher entre biológicas, exatas, humanas, e meio que por exclusão eu fui para biológicas, que eu gostava mais, assim, das matérias. Mas nunca tive certeza se era realmente medicina que eu queria fazer. E na minha família não tem nenhum médico, mas eu tenho uma amiga de infância que a gente se conheceu no berçário. Ai, que legal. Que os pais dela são médicos. Então, o pai dela é radiologista e a mãe dela é dermatologista. E eles sempre foram grandes inspirações para mim também, assim. A gente cresceu junto, então a gente sempre estava uma na casa da outra, viajava junto. Então, eu pensava, na verdade, na dermatologia mesmo antes da medicina. Que legal, olha só. Então você queria ser dermatologista antes de ser Sim. médica. Sim. Ai, que diferente. Pois é. Muito bom. Então, eu já Que legal. pensava antes da própria medicina. Ah,
Ah, por causa dessa inspiração, então. Sim. Olha só, muito bom. Eu acho que talvez hoje, que as pessoas conhecem mais a dermatologia, que tá em alta, skincare, acho que talvez as pessoas já queiram ser Sim, dermatologistas, né? muitas vezes sim. Mas eu acho que antes não era uma coisa que as pessoas realmente deviam pensar. Mas, ai, que legal, adorei, não sabia disso, inclusive. E onde que você se formou? Onde que você fez sua formação de medicina, depois dermatologia também? Eu fiz a minha faculdade em Campinas, na Unicamp. Então, eu sou de São Paulo, então para fazer a faculdade eu me mudei lá para Campinas. Foi um período muito bom. Tem muitas pacientes que são de Campinas ou que conhecem Campinas e é uma cidade muito gostosa para se morar, Uhum. porque tem um ar de interior, mas mesmo assim é pertinho de São Paulo, então em uma hora e pouquinho a gente chega aqui. Então foi um período assim muito bom na minha vida. Mas você entrou na faculdade de quantos anos? Eu fiz um ano de cursinho e Aham. aí entrei na faculdade com, acho que eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Nossa, bem nova, né? Sim. E como foi pra você mudar pra uma cidade totalmente diferente, assim, sozinha? Longe dos seus pais, né? Sim, é uma mudança bem drástica, né? Então, eu morava com os meus pais até fazer a faculdade, e aí depois eu fui morar com uma amiga que fez colégio comigo também. Ah, então E você já conhecia. já Ah, isso conhecia. é A bom, gente isso passou ajuda muito. juntos e a gente foi morar junto. Então, isso foi uma coisa que já ajudou, né? Ter alguém conhecido, uma amiga por perto já ajuda, né, na Com certeza. adaptação. Mas foi, assim, todo um aprendizado novo, né? De cozinhar, de lavar roupa, umas coisas que quem mora com os pais realmente não tá tão Vida habituada. real. Essa vida real. Mas foi excelente para crescer, né? Para aprender várias coisas. Então, no começo a gente teve dificuldades, mas depois a gente foi se adaptando. E aí, então, bom, você já pensava em ser dermatologista, por isso que talvez você foi, então, fazer medicina. E aí, desde que você entrou, você já pensava, quero ser dermatologista. É, eu sempre tive isso na minha mente, assim, que eu Aham. gostava muito dessa área, né? Acreditava que gostava, mas eu já entrei aberta a conhecer todas as áreas para vai que realmente não era aquilo, né? Eu era muito nova também para ter certeza. Então eu entrei na faculdade com a mente bem aberta. Então eu fiz parte de várias ligas, né? Que na faculdade a gente tem várias ligas que a gente participa. Então fiz parte da liga de cirurgia, fiz parte da liga de endocrinologia. Então eu fui realmente bem aberta e inclusive o trabalho de iniciação científica que a gente faz foi na área de endocrinologia e de cirurgia plástica. Então, realmente eu fui testando várias áreas diferentes, mas quando foi para decidir para prestar a prova de residência, eu vi que era aquilo mesmo e foi na dermatologia que eu fui. Ai, que legal. E você fez a dermato onde? Aí eu fiz aqui em São Paulo, Uhum. na Escola Paulista de Medicina, e no final foi muito bom, porque na verdade eu queria quando eu me formei, eu queria continuar morando em Campinas, porque eu realmente fiquei muito apaixonada pela cidade. É uma cidade que eu me adaptei muito bem e quando eu me formei eu queria continuar fazendo minha faculdade, minha residência, né, e morando lá. Mas acabei passando aqui na Escola Paulista, que é excelente. Fiquei mexida e decidi voltar para São Paulo. E no final foi a melhor escolha, porque meu esposo ele morava aqui, né, em São Paulo. Você já namorava com ele? Sim, Ah, depois a gente vai falar mais sim. sobre isso. A gente namorou à distância. Ah, vocês namoraram à distância. Ai, 6 Sim, anos ainda da medicina. pois é. Aí voltei para São Paulo e foi excelente, porque foi na Escola Paulista de Medicina que conheci a doutora Marina Verdade. e várias médicas aqui da clínica também. Então, a residência eu fiz tudo aqui. Ai, muito bom. E me conta, assim, você sempre cuidou da sua pele antes de se tornar dermatologista? Você gostava de cuidar ou você não ligava tanto pra isso? É, na verdade, eu nunca liguei. Eu sempre cuidei muito mal da minha pele. Inclusive, quando eu era adolescente, eu tinha muita acne, tive muita dificuldade para controlar essa minha acne. Tive que fazer vários tratamentos tópicos, orais, e nunca liguei assim para skincare, para usar filtro solar, é uma coisa que eu não usava Aham. até pouco tempo atrás. E eu fui começar a cuidar da minha pele só quando eu comecei a estudar dermatologia na residência e vi os danos que não cuidar da pele causava. Então foi Uhum. só depois aí da residência. Viu só, pessoal? Todo mundo tem jeito ainda.
Sempre a esperança. E olha só, doutora Patrícia tem problemas com espinhas também. A gente como a gente. Exatamente. E ainda tenho bastante até hoje. Até hoje, Até hoje. olha só, todo mundo acha que você tem a pele perfeita, não tem nada, né? Só que não, Mas é porque você cuida bem. Pois é, se eu não cuidasse, com certeza teria muito mais manchas, cicatrizes. Mas então, nessa época, assim, antes da dermato, você não cuidava praticamente nada. Você não usava nem, tipo, um hidratantezinho, assim, nada. Muito de vez em quando. Hidratante eu não costumava usar. Na verdade, eu só usava filtro solar, às vezes, quando eu ia jogar vôlei na hora do almoço em quadra aberta. E às vezes Olha. nem isso. Ah, normal, normal. Não, normal. E aí, depois que você começou a cuidar mais. Sim, Isso foi depois que você entrou na dermatologia. só depois da residência, que aí a gente vai tendo mais contato, vê todos os danos, né, que o sol, o fato de não cuidar da pele causa, né? A gente vê muitos pacientes com problemas, principalmente de câncer, né, de manchas. E aí foi só depois que eu comecei a ver isso na prática que eu mudei totalmente os meus hábitos. Olha só. Você sabe que eu vejo também, assim, muitos colegas nossos de área, assim, que também não cuidavam nada, né? Nunca foram fã, na verdade. E depois que a gente vê as pessoas nos nossos atendimentos, a gente vê muito caso de câncer de pele, a Demais. gente vê o impacto que tem, né, essa exposição solar. Então a gente começa a passar a querer cuidar mais também, né? Então acho que foi uma Exatamente. coisa que acho que até acontece com muitos de nós, né? Que Uhum. trabalham dentro dessa área. E agora, assim, qual o cuidado que você implementou para sua rotina que você sempre faz? Assim, que faça chuva, faça sol, você sempre faz esse cuidado agora com a sua pele. Acho que o principal é a proteção contra o sol. Acho que esse é o número um. Então, usar filtro solar é, assim, na minha opinião, um dos principais passos pensando em saúde da pele. Principalmente por causa do câncer de pele que a gente vê muito, né? Muitas pessoas acham que é algo que não vai acontecer comigo, é inofensivo, mas nós que somos dermatologistas, a gente vê muito câncer de pele, tanto que é o câncer mais frequente na população, né? Então, a proteção contra o sol, acho que é algo que eu passei a levar muito a sério. Então, se for para escolher uma coisa, é filtro solar. E que outros produtos que você costuma usar na sua rotina hoje de cuidados com a pele? Eu não posso deixar de fazer uma boa limpeza. Então, a depender do que eu uso um cleansing oil. Então, se eu uso algum filtro solar com cor, uma maquiagem, eu gosto de fazer uma limpeza com cleansing oil. Gosto muito de usar água micelar também para tirar, às vezes, as impurezas que acaba ficando, né? Então, eu gosto de usar uma água micelar com algodão e um sabonete também, que pode ser líquido, em espuma, que eu gosto bastante. Então, a limpeza, não consigo dormir sem limpar o meu rosto, preciso limpar o rosto. A hidratação, né, sempre é importante. E no meu caso, que nem a gente já conversou, que eu tenho problema com acne até hoje, eu sempre uso algum produto que ajude a controlar esses quadros de acne. Legal. Mas a gente quer saber mais. Conte-me mais. Eu quero saber, a gente quer saber qual é a ordem das coisas que você faz de manhã, por exemplo. O que que você acorda e aí você já faz a sua rotina de skincare? Como que é que você faz? Aí vai depender muito do Léo. Sim, com certeza. Bom, se ele dorme até um pouco mais tarde, que no caso dele é 5h30, 6 horas, Aham. Até mais tarde, 5h30, viu, pessoal? aí no geral eu tomo meu café antes. Então eu costumo comer uma fruta, tomar whey de manhã, e aí depois que eu tomo meu café, que eu escovo os dentes de novo, e aí faço meu skincare completo. Aí geralmente eu faço uma limpeza com um sabonete, né? Como durante a noite a gente usa só o produto de skincare. Eu lavo o rosto com sabonete, passo um hidratante. Geralmente eu uso uma vitamina C, né? Algum antioxidante e o filtro solar. Perfeito. E à noite? À noite, aí, geralmente, como eu faço uso de filtro com couro ou base, aí eu gosto de fazer a dupla limpeza, seja com cleansing oil ou com água micelar e o sabonete. Passo hidratante e geralmente uso algum desses produtos para controle de oleosidade e de acne. Ah, legal. Ah, então é uma rotina que você faz rapidinho, né? É rápido, sim. Eu falo sempre para as pessoas, tanto em rede social, mas também, às vezes, para as pacientes que não gostam, não querem, falam que vai levar um tempo danado para fazer, que vai levar 2 minutos, no máximo, Exatamente, né? no De máximo. manhã, à noite, considerando o tempo que você ainda vai ficar lá lavando, assim, né? Porque se fosse só passar, ia É ser muito mais rápido rápido. ainda, né? Não, muito bom.
E pensando também, assim, em rotina, você é uma pessoa que sempre usou maquiagem também? Ou também era uma coisa que não fazia parte da rotina? Também nunca fez parte da minha rotina. Eu nunca tive costume de maquiar. Na verdade, eu nunca tive muito interesse nessa parte de maquiagem quando eu era mais nova. Então, eu Mesmo com comecei. as espinhas, você não tinha. Não Que daí não costumava queria, usar. tipo, cobrir as espinhas, assim. É, na verdade, na época que eu não tinha conhecimento, eu achava que podia piorar as espinhas se eu usasse maquiagem. Então, quando eu era adolescente, eu nem usava por esse receio de piorar ainda mais. E aí fui começar a me preocupar mais com essa parte de maquiagem, né, de beleza mesmo. Também depois que eu comecei a estudar dermatologia. Então, realmente foi uma mudança muito importante na minha vida. Que legal, muito bom. E hoje, assim, você usa maquiagem no dia a dia ou não? Geralmente eu uso ou um filtro com cor ou uma base. Eu acabo alternando, dependendo do dia. E gosto de passar uma maquiagem assim mais básica. Então, um blush, uma sombra, um batom. Então, hoje em dia eu não fico mais sem. Ah, isso é bom. Mas é porque são, assim, é uma pequena coisa a mais que dá um up na gente imediato, Faz assim, toda a né? diferença, sem dúvida. Né? Principalmente aquele dia que o Léo não deixou você dormir, Sim, com aí certeza. você finge que você Principalmente. dormiu Sim. e aí você fica plena, né? Exatamente. É, eu me sinto muito melhor quando eu tô maquiada, ou mesmo com filtro com cor, né, que já dá uma cobertura leve. Isso me faz me sentir muito bem. Então, faz parte da minha rotina hoje em dia. E também, assim, é outra coisa que você faz, né, assim, de forma excelente, é porque como você cuida bem hoje da pele, também, se você quiser ficar sem passar nada também, ótimo, né? Uhum. Porque sua pele também tá muito boa e tal, então também não tem essa obrigatoriedade de querer sempre usar maquiagem, né? Isso é até uma coisa que faz muita diferença, porque se sentir bem mesmo sem maquiagem também é libertador. Então, por exemplo, de manhã eu costumo ir na missa com o Léo. E como eu levo ele e ele bate, às vezes pega a mãozinha, passa na minha cara. Então, geralmente eu vou pra missa sem me maquiar, eu me maquio depois. E mesmo assim eu me sinto bem. Então, a gente se sentir bem, tanto maquiada como não maquiada, isso é muito importante. Muito bom. E com relação aos seus cabelos, quais cuidados que você costuma fazer com o cabelo hoje no dia a dia, assim? Uma coisa que eu nunca deixo de fazer quando eu vou usar um secador ou um babyliss é usar um protetor térmico antes. Então, a gente sabe que os dispositivos acabam danificando muito o cabelo, né? Então, quem usa com frequência secador, babyliss, é muito importante que a gente proteja esses fios antes de usá-los, né? Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. E protetor térmico, assim, se a gente pudesse dividir em duas grandes categorias, tem os sprays mais líquidos e os em creme. Você gosta mais de qual? Pra No, você? no geral, para o meu cabelo, eu gosto mais dos sprays, porque às vezes os em creme acabam pesando um pouco no meu cabelo. Então, os dois vão fazer seu objetivo de proteger o cabelo, mas dependendo do tipo do cabelo, o spray pode ser um pouquinho mais leve. O seu cabelo é natural assim, né, Paty? Liso. Ele é liso, mas eu sempre gosto dele um pouco mais enrolado, então eu fiz uma permanente aí no começo do ano. Mentira! Então, esse, Chocada! esse ondulado aí é da permanente que eu fiz. Ah, mentira! Gente, mas você sabe que quando me falam permanente, me vem um negócio meio antigo, Sim, assim, minha mãe sabe? fazia muito. Aquele que fica bem enrolado mesmo, né? Ah, existe permanente. Sim, fiz lá no Obá. Olha, e daí deixa mais onduladinho, É, assim. exatamente. Deixa com um pouco mais de movimento. Meu cabelo é bem liso, né? Então, pra não ficar fazendo babyliss todos os dias, eu fiz essa permanente pra dar um movimento aí nele. Muito legal. Ah, muito diferente. E que mais além de protetor térmico? Você usa, tipo, máscara de hidratação ou não? Muito raro. É raro eu conseguir usar da forma que é mais indicado, né? Que você para, deixa lá uns minutos e depois enxágua. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer, que na minha rotina fica mais prático, é na hora do banho eu alterno. Alguns dias eu uso condicionador normal e alguns dias, no lugar do condicionador, eu uso a máscara. Então, eu faço essa alternância de hidratação na hora do banho e é uma coisa que ajuda bastante também a deixar o cabelo mais hidratado. Legal. Você faz atividade física, né? Você faz esporte.
tem algum cuidado no esporte, assim, também que você faz ou não? Nada diferente? Geralmente mais proteger antes, então usar algum creme, algum leave-in antes. E uma coisa que eu sempre falo também é tomar cuidado na forma como prende o cabelo, né? Se você vai fazer uma academia ou uma corrida, porque se você prende o cabelo de uma forma assim muito tensa e sempre da mesma maneira, né? Todos os dias prende daquele jeito, isso pode gerar uma atração no couro cabeludo e inflamar e causar até uma queda. Ah, verdade, legal. E tem, assim, além desse truque e dos outros que você falou, tem algum outro truque, assim, simples de rotina que faz toda a diferença, assim, que você possa compartilhar aqui com a gente, de Tem um cabelo? que eu amo, que eu sempre falo para as minhas pacientes e elas falam para mim assim: "Nossa, como eu nunca fiz isso e fez tanta diferença". Que é super prático, porque na verdade não vai aumentar o tempo em nada da nossa rotina, mas é que na hora do banho, a gente antes utilize o condicionador ou a máscara nas pontas do cabelo, e aí depois passar o shampoo na raiz, né, do couro cabeludo, e depois enxaguar, né, que a gente chama de pré-poo. Que Ah, aí isso a gente consegue proteger, né, aqui a haste e fazer com que o shampoo danifique menos o comprimento do cabelo. Isso faz muita diferença. que legal. Mas então a pessoa pode usar tanto a máscara de hidratação quanto o próprio condicionador. Sim, pode. O que ela achar que dá mais certo. Uhum, Porque a daí gente sempre passa. fala que não tem um produto que seja o melhor para todo mundo. É muita gente ir testar no nosso cabelo para ver qual dá mais certo. Então, pode usar máscara, pode usar condicionador, os dois dão certo. Ah, legal. Tá vendo? Várias dicas muito boas, muito boas. Agora, Paty, eu te conheço daqui, já tem vários anos. Eu, particularmente, nas situações que eu convivo com você, eu sempre percebi que você é muito calma. Eu nunca vi a doutora Patrícia brava. Nunca vi. Mas você é sempre assim em todas as situações? Ou tem algo que te tira do sério que você fica mais brava, assim? No geral, eu sou muito calma mesmo, mas tem uma coisa que me tira do sério, principalmente com relação a horário. Então, quando eu tô atrasada, seja para um compromisso, para uma consulta que eu vou ter, e principalmente aqui na clínica, quando eu tô atrasada, seja porque algum paciente demandou um pouco mais de atenção e eu tô atrasada para a próxima paciente, isso me deixa bastante apreensiva e ansiosa. Mas você não transparece isso Acho que eu tento realmente não transparecer, mas é uma coisa que me deixa internamente. bem, bem incomodada internamente. Ah, mas então tudo bem, né? Porque eu também sou, com a questão de pontualidade, assim, eu sou meio chata mesmo. Mas, assim, por exemplo, se tem alguém próximo de mim que eu combinei o horário e a pessoa não cumpriu esse horário, eu já fico brava. Eu falo, você tá atrasado, você percebeu que você tá atrasado? Você fala isso para as pessoas ou não? Você fala, ai, não vou falar. Depende da situação. Mas, por exemplo, quando eu tenho consulta, né, com algum médico e o médico está atrasado, como aqui na clínica a gente preza muito pela pontualidade, eu fico muito chateada de não me avisarem se tem alguma previsão, se tem um tempo que vai estar atrasado, porque aqui a gente faz muito isso, né? Se a gente se atrasa, a gente já pede para avisar o próximo paciente que está tanto tempo mais ou menos atrasado. Então, quando não tem esse cuidado comigo, aí eu fico sentida. Muito bom, não, mas é verdade, porque ainda mais que a gente tem um monte de coisa para fazer, né? Sim, Assim, se a gente sabe para poder se organizar, né? Mas exatamente. falando em organização, você é uma pessoa organizada? Eu tento ser o mais organizada possível, que eu gosto de ter um controle sobre as coisas. Até foi uma coisa que depois que o Léo nasceu, isso mudou muito na minha vida. Mas eu me considero uma pessoa organizada. E como que você faz assim para organizar sua rotina? Você usa tipo assim algum aplicativo, agenda, Google Agenda? Você usa alguma coisa? Você usa agenda física até para organizar todas as coisas ou não? Eu acho que eu tenho duas coisas que eu não vivo sem, que me ajudam muito nessa parte de organização, que é o Google Agenda. Então, eu uso a agenda do celular e um bloco de notas. Uhum. Então, todos os compromissos que eu tenho, eu anoto nessa minha agenda.
Então, agendei uma consulta do Léo. Anoto o dia na hora, porque senão depois eu esqueço. Então, na hora que eu me comprometo com alguma consulta ou com alguma outra coisa, eu coloco na agenda. E no bloco de notas, né, eu tenho várias notas, mas tenho uma lista de coisas que eu preciso resolver, seja naquele dia, naquele mês. Eu tenho até para o ano que vem. Até pro ano que vem. Gente, mas então você é bem organizada. Então, por exemplo, coisas que acabo esquecendo. Então, eu tenho 2 cachorros também. Então, tem Aham. vacinas deles que são anuais. Então, se eu não anoto, do ano que vem eu esqueço. Então, já tem tudo anotado Ah, também. muito bom, olha. Mas aí, como que você faz assim, por exemplo, para alimentação? Vocês cozinham em casa ou vocês pedem comida? A gente, na maioria das refeições, a gente come em casa. E eu tenho muita sorte nesse sentido, porque o Ricardo gosta de cozinhar. Ah, Ricardo é o Então, marido dela. meu marido, ele que cozinha em casa. Então, geralmente ele pega ou final de semana, que a gente tá um pouco mais tranquilo, ele cozinha e a gente costuma congelar e vai descongelando aos poucos para ir consumindo durante a semana. Ah, legal. Então, na grande maioria das refeições a gente come em casa e final de semana a gente costuma ou comer fora com a nossa família, né? Mas durante a semana eu costumo comer todos os dias a comida de casa. E quem que faz esse cardápio da semana? A gente meio que conversa no final de semana se a gente tá com vontade de comer alguma coisa específica para ele cozinhar, e aí a gente faz as compras baseado nisso, mas comidas bem simples que a gente faz, que a gente come no dia a dia, né? Então a gente come muito carne moída, frango, um peixe, então comidas do dia a dia Aquele mesmo, arroz, básico que feijão, funciona. exatamente, arroz, feijão, salada e dá super certo. Ah, legal. E assim, com relação ao resto assim da sua rotina, como que você organiza para conseguir fazer de vez em quando uma atividade física? Como que funciona isso? Você vai quando dá tempo? Isso depois que o Léo nasceu mudou muito, assim, virou de ponta cabeça a minha rotina de atividade física. Aham. Até ele nascer, eu costumava ser bem assídua de tentar ir todos os dias, né, fazer alguma atividade física. E depois que ele nasceu, no primeiro mês, eu achei que eu nunca mais ia conseguir voltar a fazer atividade física. Não via uma luz no fim do túnel. Mas aos poucos eu fui encaixando. Então, o meu personal que me ajudou durante a gestação, ele continua me ajudando até hoje. Então, ele monta os treinos de forma que sejam treinos rápidos, né, de musculação, principalmente, aeróbico, para eu conseguir encaixar quando dá. Então, antes de voltar a trabalhar, minha mãe e minha sogra sempre me ajudaram muito, né? Então, quando elas ficavam um pouco com ele, eu conseguia fazer alguma atividade física. Legal. E, e hoje em dia, geralmente a gente faz da forma que dá. Então, muitas vezes eu levo o Léo comigo na academia e eu faço com ele lá. Bonitinho, que daí ele fica brincando lá. Eu fico de olho nele, né? Lógico que não é um treino ideal, mas eu fico de olho, ele fica lá mexendo em algumas coisinhas, aí eu faço uma série, falo com ele, faço outra série, e é o jeito que a gente Sim. encontrou de colocar na nossa rotina. E a gente também começou a correr com o Léo no parque, né? Então, como correr sozinhos era mais difícil, né, pra gente conciliar a nossa rotina e o cuidado com o Léo, a gente começou a primeiro caminhar com ele no parque, né? Ele sempre gostou de andar no carrinho com a gente, muitas vezes ele até dormia. E aí, meu personal que deu a ideia de fazer uma corrida com ele. Aí a gente começou a treinar no parque com o carrinho e o Léo. Então, foi uma outra forma de incluir atividade física aí na nossa rotina. Gente, eu achei isso muito legal, muito divertido, assim, né? Sim. Porque, não sei se vocês entenderam, mas o bebê vai dentro do carrinho e os pais vão correndo, empurrando o carrinho. Aí a família toda participa, muito bom. Exatamente. Ai, É muito e foi legal. divertido, É né? divertido. Só não dá se estiver chovendo, né? Se tá chovendo, aí não dá. Ah, mas nossa, achei demais. E com relação ainda à sua família. Então, o Léo agora ele tá com 1 ano, né? Isso. E o seu marido, o Ricardo, vocês estão casados tem quanto tempo agora? A gente se casou em abril de 2024, então esse ano vai fazer 2 anos, mas a gente se conhece há 12 anos. A gente tá junto faz 12 anos. 12 Sim. anos. E vocês se conheceram. Mas então você. Era o que a gente tá falando, vocês se conheceram antes da faculdade. Sim. Como vocês se conheceram? A gente tinha alguns amigos em comum, então a gente, quando saía todo mundo junto. Aí que a gente se conheceu, e aí foi indo, e aí começamos a namorar quando eu tava no segundo ano da faculdade.
Mas eram amigos de infância, assim, que vocês tinham em comum? Era de colégio. Ah, de colégio. E, assim, na rotina, vocês são mais a família tipo margarina, assim, Doriana, igual da propaganda? Todo mundo é feliz, contente, não tem problemas? Ou vocês às vezes discutem também por alguma coisa? Como que é essa ideia? Acho que numa relação sempre existem desentendimentos, né? Então, faz parte do relacionamento. Então, é lógico que a gente discorda de algumas coisas, a gente tem que discutir sobre alguns pontos. Então, nem tudo é perfeito, né? Ah, mas que bom. Então, né, Sim, vocês estão sempre, mas vocês são muito parceiros, né? Você e o sim. Ricardo. Uma coisa que a gente preza muito é na forma como a gente trata um ao outro, né? Então, mesmo que a gente não concorde, a gente sempre tenta conversar de uma forma muito respeitosa, sem elevar a voz, né? Sem machucar o outro, né? Com as palavras. Então, a gente sempre tenta ser o mais respeitoso possível. E como ficou isso mesmo depois que vocês tiveram o Léo que aumentou a privação de sono? Que daí já ó, diminui a paciência. Sim. Como ficou essa rotina aí? A privação de sono, nós, principalmente nos primeiros meses, é difícil. Então, realmente, a gente tem menos paciência, muito sono, muito cansaço. E, e no começo, na verdade, acho que isso acabou aproximando ainda mais a gente, porque o Ricardo, ele me ajudou muito nos primeiros meses, quando eu estava realmente acabada, com dor da amamentação, sem conseguir dormir. Foi ele que me deu uma força importante. Então, acabou que, mesmo com a privação de sono, a gente ficou ainda mais unido. Ah, que legal. Que bom saber disso. Sim. E o Léo, então, agora ele tá com 1 ano. Uhum, isso. E qual que é a parte, talvez não parte, vai, ou algum quesito, sei lá, que você achou que foi mais difícil com relação à maternidade? Que eu sei que tem muitos pontos, né, que a gente poderia abordar aqui, mas o que você achou que foi, assim, o mais difícil mesmo para você? Acho que até o momento, né? Acho que o momento mais difícil que eu tive foi, eu acho que o primeiro mês do Léo. Porque é muita mudança, então de um dia para o outro tem um bebê lá na sua casa, De repente. de repente. E aí você não sabe muito bem o que ele precisa. A própria amamentação foi um desafio muito grande para mim. Então, a gente tem na cabeça que é algo instintivo, né? Que a gente vai conseguir amamentar, que não vai ter problema, mas na verdade, para mim foi muito complexo. Então, eu tive muita dor, tive muita fissura, machucado. Então, a amamentação em si foi um processo muito difícil, principalmente no começo. E e acho que todo o cuidado em si do bebê é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, na prática, errando, acertando. E acho que a privação de sono, principalmente no primeiro mês, é a mais intensa, né? Porque o bebê ele precisa mamar de tempos em tempos. Então é difícil você conseguir ter um sono mais separador aí por várias horas seguidas, que é o que a gente costumava ter antes, né? Então, o primeiro mês acho que foi o mais difícil. E aos pouquinhos as coisas vão melhorando, né, com relação ao sono, eles vão dormindo um pouquinho mais, você vai entendendo um pouco mais o bebê, mas o primeiro mês realmente foi muito intenso para mim. E depois você compartilhou bastante sobre isso já nas redes sociais, né? Você compartilhou para ajudar, inclusive, outras mulheres com relação a tudo que você passou também. E você comenta muito, o que me chamou também bastante atenção é que algumas pessoas sempre estavam do seu lado para também te apoiar e te ajudar, né? Porque isso também é importante, né? Como, por exemplo, sua mãe você já citou, Sim. sua sogra, Uhum. que poderiam te ajudar. Você contou com alguma rede de apoio a mais, assim? Foi mais a sua mãe mesmo? Quem me ajudou muito, além da minha mãe e da minha sogra, foi uma tia minha, que ela infelizmente se mudou para o Japão mês passado. Então ela está longe agora, mas ela me deu uma força muito grande também aí nos primeiros meses do Léo. E fez toda a diferença. Ter uma rede de apoio realmente sentir na pele como que é importante. Uma pergunta totalmente assim pessoal mesmo. Você acha que é melhor nessa fase, né? Assim, principalmente que ele ainda não tem nem, ainda tem 1 aninho, né? Assim, você acha que é melhor procurar sempre babá para ficar com o Léo ou colocar em escolinha? Qual que foi a decisão que vocês tomaram e baseado no que você pensou isso? Eu acho que é muito individual de cada família, né?
Então, eu tive muita ajuda da minha família, né, até o presente momento. E cheguei a procurar algumas babás também para me ajudar, depois que a minha tia foi pro Japão. Então, cheguei a conversar com algumas, fiz algumas entrevistas, mas acabei não encontrando uma que eu realmente confiasse plenamente. E aí eu optei por colocar na escolinha esse ano. E porque na minha realidade foi o que fez mais sentido, mas cada família realmente vai encontrar a melhor forma aí para cada bebê. Uhum. Ah, muito bom. E o Léo é muito fofinho, né? Ai, gente, Ele é muito sério. fofo. A Paty, ela coloca sempre no Instagram dela fotinhos, vídeos, e todo mundo se derrete, porque ele é lindo, ele é tão fofinho. Ele é sempre fofinho assim, ou ele faz manha também? Às Ah, vezes fica mais choroso. sim, às vezes ele não tá muito legal também. Então, quando ele tá com sono, com fome, ele também não é tão simpático 100% do tempo, né? Ah, mas muito fofinho. Não, tá bom. E me conta uma coisa, você tem alguma mania estranha ou alguma coisa diferente assim que você possa contar aqui pra gente? Bom, talvez uma que o meu marido acha muito estranho é que eu costumo comer salada sem tempero. Realmente, sem nada, nada? Geralmente, Nem um é, azeitezinho assim? geralmente eu não coloco nada. Olha só. Não, mas ok. E ainda mais sendo descendente japonês é difícil, né? Que sempre acho que eles colocam É, pelo menos alguma coisinha, sim, né? no geral é bem temperado, né? É lógico que eu prefiro uma salada bem temperada, né? Eu acho mais gostoso, mas eu não me importo de comer sem tempero e eu até uso isso como uma forma de ter uma modificação na minha refeição. Então, é algo que eu comecei a fazer e é algo que eu Mas será que isso continuei. começou durante a faculdade? Que você tinha que fazer tudo sozinha ou não? Não foi na faculdade, foi acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos, que Ah, eu comecei, é algo então. bem recente. Na faculdade eu costumava temperar no bandejão. Ah, sim. Ah, então ótimo. É É, diferente mesmo. E teve alguma situação, assim, absurda que você já viveu? Algo muito diferente, você falar, nossa, um momento que você pensou assim, nossa, só acontece comigo mesmo? Alguma história, assim? acho que foi principalmente o que eu passei com o Léo, então, depois que ele nasceu. Quem já viu o vídeo, né, que eu expliquei um pouco sobre a situação que a gente lidou, né, no começo do ano passado. Então, depois que a gente fez o teste do pezinho, né, que a gente faz no próprio hospital, tem vários testes do pezinho atualmente, que graças a Deus ajuda muitas famílias a terem um diagnóstico precoce de doenças que muitas vezes são tratáveis, né, de forma precoce. E aí, no caso do teste do pezinho do Léo, me ligaram depois de 2 semanas que ele tinha nascido e me falaram que veio um dos exames alterados para uma doença super rara, que eu nem conhecia, que chama doença de Pompe, que é uma doença genética, neuromuscular, que vai causando fraqueza muscular, dificuldade respiratória, vai acumulando no fígado, então vai tendo aumento do fígado, do coração, então tem várias implicações. E na hora, como eu não conhecia a doença, fui pesquisar também e vi que realmente era uma doença muito rara. Atualmente tem um pouco mais de 100 pacientes em tratamento no Brasil, então são pouquíssimas pessoas que de fato têm esse diagnóstico, até porque é uma doença muito subdiagnosticada. Então, por todo esse processo aí da gente fazer a investigação, de até realmente a gente definir que ele não tinha essa doença, acho que eu pensava, tipo, nossa, uma doença tão rara, né? Tinha que acontecer com a nossa família. E, e aí rezei muito, né? Pedi ajuda para várias pessoas para rezar por nós, né? Inclusive a doutora Marina rezou muito por nós também. E acho que foi a situação que eu cheguei a pensar isso, né? Que não acontece com mais ninguém, mas está acontecendo com a gente. Você, aliás, para todo mundo saber, assim, a sua gestação, ela foi uma gestação tranquila ou você teve problemas na gestação? No primeiro trimestre, quando a gente faz alguns exames do rastreio, né, para algumas doenças, né, diabetes, pré-eclâmpsia, eu vim com uma chance aumentada de ter pré-eclâmpsia. Também não sabia de onde vem esse antecedente, porque eu não tenho problemas de pressão,
Mas veio um risco bem aumentado para pré-eclâmpsia, tanto que a gente começou a usar um anticoagulante no primeiro trimestre. Então, durante toda a gestação, eu tive um certo receio do que poderia acontecer, principalmente no terceiro trimestre, que é quando a chance de acontecer é maior. E então tentei controlar o máximo possível a alimentação, a atividade física, que reduz o risco de pré-eclâmpsia, usar as medicações direitinho. Então, graças a Deus, durante a gestação foi tudo bem, mas sempre com essa preocupação a mais de que poderia ter algo mais grave. E aí, você pode falar parto normal ou cesárea? Sim, claro. Foi parto normal ou cesárea? Foi normal. Eu queria muito, né, tentar um parto normal. E aí, quando ele estava Você se com... preparou para esse parto normal? Você fez aquelas fisioterapias pélvicas? Você fez Sim, isso? fiz. Me preparei bastante para o parto. Então, a partir de 12 semanas, eu comecei com a fisioterapia pélvica. Uhum. E aí, ela ensina várias coisas, né? Com relação a alguns exercícios para a gente fazer em casa, respiração, tudo para a gente, aos poucos, ir se preparando para o parto. E quando eu estava com 38 semanas e alguns dias, eu passei numa consulta com a obstetra. Ela falou que já estava com uma dilatação de 1 centímetro e que provavelmente podia evoluir aí nas próximas horas. Aí eu fui para casa e já estava sentindo uma outra contração, mas ainda estava bem espaçado. Aí na manhã seguinte começou a ficar assim um pouco mais regular, né, as contrações. Aí ela pediu para eu ir para o hospital para já ser examinada e estava com um pouco mais de dilatação, mas acharam melhor já internar porque não sabia o quão rápido podia evoluir. Aí eu internei no hospital, ao longo das horas foi evoluindo de uma forma mais intensa e foi um trabalho de parto muito rápido, no geral, para uma primeira gestação. Então, foram umas 5 horas, mais ou menos, de trabalho de parto. E eu queria receber analgesia, né, se fosse possível. Só que quando ela foi me examinar para avaliar como que estava a dilatação, né, depois desse período, eu já estava em dilatação total. Não deu tempo. Deu tempo para o expulsivo. Então, depois que ela me examinou, o anestesista conseguiu fazer a anestesia, mas nessa fase já estava bem dolorido, estava doendo muito. Ai, meu Deus. Mas deu tempo, ele fez a anestesia, e aí para o período expulsivo, e aí já foi bem mais tranquilo. Ai, Aí o Léo nasceu, ele nasceu super bem, e ter um sangramento depois do parto é normal, né? Só que o meu sangramento foi muito acima do que é esperado. Então, eu acabei perdendo muito sangue, e aí depois eu tive que ficar uns dias na UTI para receber bolsa de sangue, me recuperar. Depois ficou tudo bem, graças a Deus. nossa, então, assim, já teve a questão toda durante a gestação, né? Que você teve Sim. essa preocupação de uma pré-eclâmpsia, Uhum. que é uma doença que pode evoluir muito Sim. grave, né? Assim, pode até gerar até morte Sim. materna do filho e tudo mais. Aí no parto você também teve hemorragia grave que foi parar na UTI. Sim. Teve que receber transfusão de sangue? Recebi 2 bolsas. Teve que receber transfusão de sangue. E depois, como foi? Você ficou uns 2 dias na UTI? Isso, eu fiquei 2 dias na UTI, depois mais 3 dias no quarto. Daí você passou o ano E novo, né? passei o ano novo no hospital, Aham. bem diferente. Ouvindo bastante choro do Léo. Faz parte. E aí depois consegui ir para casa, mas ainda tomando ferro, né? Me recuperando aos poucos. Então, é porque essa fase, assim, para as mulheres, né, o puerpério, principalmente esses primeiros meses, já é muito difícil, ainda Sim. mais com tudo isso que você passou, né? Então acabou juntando muita coisa, né? Fora a falta de sono, que é normal, né, do puerpério, eu tava com uma anemia importante, então eu fui de alta com uma hemoglobina de 8. Então, até eu me recuperar dessa anemia, demorou vários meses também, então isso me dava um cansaço além do normal. E aí juntou a notícia do exame, então foi muita coisa ao mesmo tempo. E fora a amamentação, né, que também foi um problema importante. O Léo teve que fazer a cirurgia do freio da língua, então a gente teve muita sessão de fono, de físio. Então foi muito intenso aí esse início. Então, logo nesse primeiro, você falou que com 2 semanas em casa, vocês receberam a ligação, né? Isso. É, nesse momento, assim, em algum momento você pensou,
por que isso acontece comigo? Por que tudo isso comigo? Você ficou revoltada, assim, de alguma forma, não? Acho que eu não cheguei a ficar revoltada, mas isso começou a me trazer uma ansiedade muito intensa. Então, eu comecei a ficar muito ansiosa, preocupada com o futuro, que eu nem sabia como seria. Então, pensando se ele ia ter uma vida normal, como que ia ser, né, a vida dele, se ele precisasse fazer esse tratamento. Então, eu comecei a ficar muito ansiosa pensando no que ainda nem tinha acontecido. E isso foi realmente juntando a parte do puerpério, que já tem uma oscilação hormonal muito intensa, e eu estava fazendo terapia na época. Minha terapeuta me encaminhou para uma psiquiatra, que eu comecei a fazer acompanhamento, e isso também me ajudou muito a realmente melhorar essa ansiedade que eu estava apresentando de uma forma muito exacerbada. E o Ricardo te ajudou totalmente nesse processo também. Nossa, com certeza. Ele te apoiou muito. Ele foi realmente quem me deu muita força nesse período. Ele acordava de madrugada comigo, muitas vezes só para fazer companhia. Teve uns dias que a gente dormiu no chão, lá no quartinho do Léo também. Então, ele me deu muita força. Acho que foi ele uma das principais pessoas que me ajudou a enfrentar esse período aí tão conturbado. E isso porque ele também devia estar baqueado, né? Com Com certeza. tudo isso que aconteceu, ver a Sem esposa dele que dúvida. acabou de ter bebê na UTI, Sim. depois acontecer tudo isso, vem a notícia, não sabe o que fazer também. É, com E certeza. ele não é da área da saúde, né? Não. Então isso também é um agravante aí. É, com certeza, ele também. É lógico que ele estava muito preocupado também. Também estava em privação de sono. Ele teve que voltar a trabalhar muito antes que eu. Então, fora o trabalho que ele tinha preocupação, tinha tudo isso que tinha em casa. Então, ele foi muito forte aí por nós. Ai, mas aí você contou com a ajuda, então, que você falou que você rezava muito. É, sem dúvida. Ajuda de orações de outras pessoas também. Com certeza, isso tenho certeza que fez muita diferença. Agora, eu lembro, porque é tudo recente ainda, mas eu lembro que isso se perdurou por meses. Foi. Até você conseguir ter uma certeza se ele tinha ou não alguma doença. Como que foi isso? Sim, foram 9 meses até a gente realmente descartar a doença. Então, foram 9 meses que até então a gente não tinha certeza de nada, porque como é uma doença muito rara, são exames que são muito específicos, então não é qualquer laboratório que faz, tem muitos exames que vão para fora, então cada exame que a gente fazia, né, cada etapa era muito demorado para a gente ter o resultado. Então, o primeiro que a gente coletou demorava 45 dias úteis para ficar pronto. Então, a gente coletou o exame, teve que esperar todo esse processo. E aí veio inconclusivo. A gente teve que coletar um outro tipo de exame que demorava mais 2 meses para ficar pronto. E nisso, a gente não tinha muito o que fazer, né? Então, por isso que eu acabei ficando muito ansiosa, né? Porque a gente não tem muito o que fazer além de esperar e rezar. E não só também com relação a esses exames, mas é difícil até achar profissionais que entendem da doença, né? Exatamente. Que é uma doença muito rara. São pouquíssimos profissionais que conhecem essa doença, né? É uma doença que geralmente quem acompanha é um neurologista. E é uma doença que faz pouco tempo que está sendo triada no teste do pezinho. Então, está todo mundo, na verdade, aprendendo e conhecendo mais, assim, nos últimos anos, né? E são poucos anos que ela entrou na triagem. E eu sempre falo que foi algo de Deus mesmo, porque um dia eu estava conversando com uma amiga lá da igreja, da São José, que ela é uma fisioterapeuta, e ela teve bebê um pouco antes de mim. Eu estava conversando com ela de tudo isso que a gente estava passando, e cheguei a comentar com ela, assim, a gente está investigando uma doença de Pompe, a gente ainda, né, não teve nenhuma definição do diagnóstico, mas a gente está investigando. E aí eu não sabia dessa informação, mas ela trabalha numa clínica de neurologistas e um deles é especialista nacional em doença de Pompe. Olha só. Nossa, pois até me arrepio de lembrar. E aí a gente começou a acompanhar com esse médico, né, o Dr. André, e aí ele colocou a gente num programa específico da Sanofi, que é uma empresa que faz um auxílio para fazer esse rastreio da doença. E aí a gente começou, pelo programa da Sanofi, fazer vários exames para ver se a gente conseguia confirmar ou descartar. E é super complexo esses exames, porque também vai para outro estado. Então, um deles era um exame de urina, e só fazia no Rio de Janeiro. Aí ele falou para mim assim, a gente pode tentar ver uma forma de transportar essa urina, mas tem que ser congelado, né, essa urina. Ou vocês vão para o Rio de Janeiro, pegam um final de semana, vão lá, fazem a coleta
e aí depois vocês voltam. Então, realmente, era uma forma meio complexa de coletar esses exames. E aí, no final, a gente conseguiu o contato de uma empresa que fazia essa coleta, então a gente coletava em casa a urina. Eles vinham com um recipiente enorme com gelo seco lá para preservar a urina e tudo mais, para mandar para o outro estado. E também demorava várias semanas para ficar pronto, e para conseguir agendar esse exame, a retirada também demorou muito. E a primeira coleta, não sei o que aconteceu, mas deu um erro. Então, essa amostra não chegou onde ela deveria ter chegado. E a gente foi descobrir isso depois de várias semanas esperando. Nossa. Aí a gente teve que coletar de novo. Então, foi um processo, assim, de vários obstáculos, de várias pedras no caminho. Mas aí a gente conseguiu coletar de novo. Enviamos. E, ao mesmo tempo, ele pediu para repetir um exame que a gente tinha feito no laboratório, em um outro laboratório que chama Mendelix, que ele é especializado em exames genéticos. Aí a gente repetiu o teste genético completo do Léo. E até por isso que nessa investigação toda a gente virou ele assim de ponta cabeça. Então a gente acabou descobrindo coisas que a gente nem descobriria se a gente não tivesse feito essa investigação. E é por isso que a gente passou em tantos médicos, a gente passou em 12 especialidades de médicos diferentes. Então, a gente descobriu algumas alterações no rim dele, quando a gente foi fazer a ultrassom, descobriu umas alterações cardíacas. E aí, tudo isso foi realmente juntando nesses últimos meses, né, que a gente enfrentou. E aí, depois que a gente coletou esse exame no laboratório específico, aí foi quando a gente descobriu essa mutação que o Léo tem. Ele tem uma mutação que ela é muito rara, mas na população japonesa ela é um pouco mais frequente, mas que causa essa alteração da enzima quando a gente faz essa coleta, mas na pessoa, né, em vivo, né, que a gente fala, não causa doença de Pompe. Então foi só depois de toda essa novela, de todas Nossa, para essas chegar para nesse. chegar Mas aí então nessa descartou conclusão. completamente que ele possa manifestar essa doença. Descartou. Aí o neuro deu alta pra gente. Olha E só. aí a gente conseguiu dar um ponto final nessa história depois de 9 meses. Mas assim, depois de tudo isso, você acha que isso ajudou vocês a se tornarem também uma família, sei lá, mais unida, mais forte? Ou Com resgatou alguma certeza. coisa? O que que vocês tiraram disso tudo, assim, que aconteceu depois de tantos meses, né? Foi quase o ano todo, né, para Quase o falar a ano verdade. todo, é. Com certeza a gente saiu muito mais forte de tudo isso e com muito mais fé em Deus. Acho que no começo, logo que ele nasceu, pelo cansaço, pela privação de sono, eu acabei me distanciando de Deus nesse período. Então, eu rezava muito, muito pouco, não rezava o terço, não lia a Bíblia. Eu acabei me afastando bastante do que eu costumo fazer. E acho que foi uma das causas de eu ter ficado tão ansiosa também. E aí, aos poucos, eu fui tentando voltar a conversar mais com Deus, a rezar mais. E isso foi me aproximando novamente e foi me dando muita força para superar tudo que a gente estava passando. Acho que se não fosse Deus, eh, tudo teria sido muito mais difícil. Então, a gente tem uma certeza que Deus tem os seus planos, então Ele queria que a gente passasse por isso, né? A gente sabe que na vida a gente vai ter muitas pedras pelo caminho, muitas tribulações, a gente muitas vezes não entende porque a gente está passando por aquilo, mas Deus sabe por quê. E a gente precisa, às vezes, muitas vezes, da aprovação para a gente fortalecer a nossa fé. Então, eu tenho certeza que a gente precisava disso e graças a Deus, hoje está tudo bem. Que relato emocionante. Eu já sabia dessa história e toda vez eu fico emocionada. Já sabia, já vi 3 vezes, 5 vezes. Mas eu sempre fico emocionada, porque é tão lindo, né? Muito bom de ver. Mas, assim, depois de tudo isso, né, que você passou, e claro, mesmo quem não passou por nada disso que a Paty passou, mesmo assim, teve um parto relativamente tranquilo, não precisou ir para UTI. Mesmo assim, as mulheres passam por um período pós-parto, geralmente difícil, né, de muita coisa nova. Outras prioridades, né, surgem realmente na frente, mas você acha que nesse período todo, assim, claro que com certeza você deixou o autocuidado também afastado, né?
Você acha que quando você começou a conseguir daí ter uma luz no fim do túnel de começar a voltar, fazer uma rotina de skincare, fazer seus procedimentos, cuidar mais de você, isso fez alguma diferença para você na prática? Fez toda a diferença. Nossa, quando eu voltei a fazer um skincare básico, isso já mudou muito, assim, o meu ânimo, o meu bem-estar. Então, no começo, eu realmente acho que eu só lavava o rosto e no máximo passava um filtro solar, porque eu ficava muito em casa, né? Então, eu acabei largando bem, assim, o meu skincare, nas primeiras semanas, principalmente. Mas aí, aos pouquinhos, eu fui retomando, isso já me ajudou muito. E quando eu voltei, né, a atender algumas pacientes e consegui voltar a fazer os procedimentos, isso também me deu uma força, assim, muito importante, porque a gente se sentir bonita, a gente se sentir cuidada, isso reflete também no nosso cuidado com a nossa família, né? Então, fez muita diferença para mim. Então, é lógico que a gente tem várias questões que a gente precisa priorizar nesses primeiros meses, né? Então, o bebê demanda muito, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, da nossa espiritualidade, mas o cuidado que a gente tem com a gente mesmo é essencial. Porque eu acredito muito também que, às vezes, já tá lá naquela situação, né? Privação de sono, toda inchada, não dorme, o bebê só chora. Uhum. E aí, às vezes, se você não tira, às vezes, o pijama, né? Tudo contribui, às vezes, para você ficar mais ainda, talvez, com uma situação assim, meu Deus, Exatamente. quando isso vai acabar? Aí vira uma bola de neve, né? Porque você não se cuida. E uma coisa vai levando a outra, né? Então, se você não se cuida em uma parte, a outra parte também desanda. Então, a alimentação também tem muita relação, né? Então, eu tive muita dificuldade com a alimentação nesse período de maior ansiedade, então acabei descontando muito na comida. E é uma coisa vai levando a outra. Então, quando a gente para se vestir melhor, para se cuidar, para passar uma maquiagem, isso já começa aos poucos a te incentivar e a te motivar a cuidar das outras áreas também. Então, com certeza uma coisa vai levando a outra. Muito bom. Agora, mudando completamente de assunto. Você tem algum hobby? Alguma coisa que você gosta, assim, de fazer de final de semana também? Atualmente, o que eu gosto muito é de passear com a minha família, então a gente vai muito no parque, a gente vai muito em Sesc com o Léo, tem umas áreas para criança muito legais. Gosto muito de ir na piscina com ele. E uma coisa que eu retomei o gosto, que eu fiquei longe, assim, por muitos anos, é ler. Então, é algo que eu considero um hobby hoje também. O que você mais faz aos finais de semana, então? Ir ficar com a família, sair para ir em parque e tal? Vocês saem muito, você falou também para comer ou não? No final de semana, né? Assim. A gente tá aprendendo a lidar com o Léo em locais públicos, em restaurantes. No começo, realmente, a gente ficava mais em casa mesmo, mas conforme a gente foi crescendo e a gente gosta muito de sair para conhecer restaurante, para comer, a gente está agora levando ele para comer junto com a gente também. Então, a gente gosta de conhecer lugares novos e, na medida do possível, ele consegue se comportar. Ah, muito bom. Não tem como a gente exigir de uma Sim, criança. exatamente. Exatamente. Criança é criança, mas não tem jeito. Sim. Uma coisa que sempre falam é que se você mantém uma rotina dele, as Uhum, coisas sim, funcionam melhor, né? com certeza. Se pra gente rotina é importante pra A criança, então. criança ainda mais. Então a gente preza muito pelos horários, né? Então ele tem os horários que ele faz a soneca, tem os horários da refeição dele. Então a gente conseguir seguir essa rotina. Lógico que o final de semana é a mais difícil, mas a gente tenta seguir ao máximo para ele ficar bem também. Sim. Pensando em algo agora da parte mais dermatológica, assim. Qual que é a sua visão ou sua opinião sobre o uso de filtros em rede social? Não um filtrinho, bom, você também dá a sua opinião, um filtrinho que também às vezes só melhora um pouco a pele, assim, mas aqueles filtros também que modificam muito, né, assim, nosso formato de rosto, nariz, boca, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que o filtro, ele tem vários tipos, né? Mas
de uma forma leve, engraçada, até às vezes, eu acho que tudo bem. Mas agora esses filtros que realmente modificam muito a estrutura do rosto, a pele, o cabelo, eu acho que eles podem ter muitos riscos, tanto psicológicos, e a gente sabe que adolescentes, crianças, né, são muito mais vulneráveis aos impactos que eles podem causar, né? Então, eu sou a favor de realmente usar, se for usar de uma forma assim muito leve para realmente a gente evitar esses dismorfismos, né, da pessoa ter um padrão de estética que na verdade não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você sabe que eu fico refletindo muito sobre isso também, porque, por exemplo, assim como você, eu também nunca fui uma pessoa ligada em cuidados com a pele, não usava nada de maquiagem, eu era igualzinho, a gente era Uhum. igual. Só depois que eu fui pensar em cuidar melhor da pele, depois que eu entrei na dermatologia. Só que também, assim, eu penso que hoje, com mais informação, sim, é legal, as pessoas cuidam mais, mas ao mesmo tempo influenciar também muitos adolescentes a quererem fazer, às vezes, Sim, coisas que não tem nada a ver ainda para a idade deles, né? O que você acha sobre exatamente. isso? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E muitas vezes até crianças, né, querendo usar produtos que na verdade não tem nenhuma indicação, né, para eles, mesmo maquiagem, né, esmalte, acho que a gente tem que tomar muito cuidado na exposição que as crianças e os adolescentes têm atualmente, né, com muita rede social, com tudo é virtual, né? Então a gente não consegue ter um controle do que chega para eles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É porque outro dia não, né? Já aconteceu algumas vezes de ter crianças, assim, 11 anos, 12 anos, com lesão na pele porque ficou usando anti-idade no É, rosto, né? pois é. E vira e mexe, aparece também em rede social minha, pergunta assim: ai, tenho 12 anos, posso usar? Não sei o que lá, Uhum. nananã. E aí eu fico meio. Eu falo, gente, eu produzo conteúdo para adulto, né? Sim, Então, assim, exatamente. volte aqui quando você tiver mais, no mínimo, mais de 20 no Sim, mínimo. E olhe lá. exatamente. Então, assim, tudo que eu tô falando, né, nos meus vídeos e tal, não é voltado para crianças e Sim, adolescentes, né? Então, isso eu fico um pouco preocupada, porque se eles estão tendo acesso, né, a tudo isso, imagina o que mais eles não estão vendo também, com né? certeza. Isso é uma das coisas que eu mais fico preocupada, assim, com relação ao Léo, né? Enfim, que realmente hoje em dia tá uma situação muito absurda, né? Bom, mas pensando também, assim, em cuidados, né? Então, foi depois que você entrou na dermatologia, você estava com quantos anos já? Tava com 24. 24. Foi depois, então, dessa ocasião Uhum, que você começou a cuidar melhor da pele. A isso. gente já falou que você usa na rotina de skincare, mas qual foi o primeiro procedimento estético que você fez na vida? Toxina botulínica, minha queridinha. E você tinha quantos anos, você lembra? 26. 26. E na época você fez para ajudar em ruguinha mesmo. Isso. Na época eu estava na residência, então eu fiz para melhorar as rugas, mas fiz também onde a gente sempre fala muito no terço inferior, pensando no futuro, né? Pensando no gerenciamento do envelhecimento. E, bom, vocês podem ver que ela tem a pele maravilhosa. Dá para ver, né, pela câmera. Pessoalmente também é maravilhosa. E que outros procedimentos que você costuma fazer, gosta de fazer, assim, todo ano, que ajudam, que você possa compartilhar, né, com a gente? Sou apaixonada pelos procedimentos, então acho que eu já fiz praticamente todos que a gente tem aqui na clínica. Mas todo ano eu gosto de fazer o anti-aging, né? Que a gente faz a toxina botulínica completa no terço superior e inferior. Pelo menos 2 vezes por ano, né? Geralmente de 2 a 3 vezes por ano. Muito estímulo de colágeno, então a gente vai alternando, né? Então a gente alterna Liftera, Fotona, Coolphase, Firmex, Radiesse, Sculptra, todos. A gente vai alternando sempre. E ácido hialurônico, né, que a gente também gosta muito de associar, então esse eu também faço todos os anos. Então, um pouco de preenchimento, ácido hialurônico para melhorar a qualidade da pele. Acho que esses são os principais que eu faço todos os anos. Uhum. E tem algum procedimento estético que você jamais faria? Assim, você fala, isso eu nunca vou fazer, nunca fiz, não Sim. recomendo para ninguém.
Acho que o primeiro é a bichectomia, que numa época foi muito falado, muita gente fez, O né? que 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 é é, bichectomia? é Só aquela para a pessoa saber. cirurgia, é um procedimento que se tira a gordurinha aqui da bochecha para afinar o rosto, principalmente. Tem alguns casos de bichectomia que tem indicação clínica mesmo, né? Que a pessoa tem indicação de fazer, não por estética, mas a maioria dos casos era para afinar o rosto. E aí, quando você tira essa gordura, na hora até pode ficar bonito, pode realmente dar uma afinada bonita no rosto, mas essa gordura no futuro vai fazer muita falta para o nosso envelhecimento. Então, dá aquela sensação de que o rosto caiu. Então, mastectomia é uma coisa que eu nunca faria. E acho que um outro procedimento que eu vejo algumas pacientes que fizeram e se arrependeram também é camuflagem, seja de estrias, de olheira também, porque mesma coisa, na hora que faz até pode camuflar bem, pode ficar bom, mas ao longo do tempo esse pigmento vai mudando de cor, a nossa pele muda de cor também, e aí fica muito mais evidente do que estava antes. E para realmente remover essa camuflagem é muito difícil e dificilmente vai sair tudo. Sim, sim. É complicado, né? Uhum. E pensando assim, hoje com as redes sociais, e aumento dessa história de estética, né? O boom que deu desde a pandemia também, na skincare, estética, procedimentos. A gente vê hoje também muitos resultados muito artificiais, né? Dentro da internet. Não só na internet, às vezes até na vida real a gente vê Sim. pessoas assim. Mas qual que é a sua opinião? Assim, por que que você acha que isso acontece geralmente? Esses resultados tão artificiais, assim, que estão cada vez mais frequentes? Infelizmente, acho que a gente tem nas redes sociais muitos exemplos de influencers, blogueiras que as pessoas acabam tendo como exemplo, e aí muitas delas fazem procedimentos de forma exagerada, às vezes para chamar mais atenção, às vezes para alcançar um ideal de beleza que é inalcançável também. E acho que ter esses modelos para muitas pessoas que realmente não têm uma opinião muito bem formada, elas acabam sendo muito influenciadas, né, por essas pessoas que influenciam muita gente. E acho que essa busca inalcançável pela juventude, por parecer ter uma idade que você não tem, acaba levando muitas vezes as pessoas a exagerarem, né, e realmente transformar completamente quem elas eram. Uhum. Mas pensando assim, a gente trabalha com isso, né? Nós duas, a gente trabalha com gestão do envelhecimento. Como que você acha que é o ideal, assim, para a gente gerir o envelhecimento, mas buscando sempre em foco em naturalidade de resultados? Na minha opinião, para a gente ter um resultado bonito e natural, a gente tem que tratar em diferentes pilares o nosso envelhecimento. Então, não adianta a gente querer tratar tudo, por exemplo, com preenchimento, que é o que a gente vê muita gente fazendo, que é uma das coisas que mais causam esses resultados artificiais, né? Então, o preenchimento, ele vai ajudar, com certeza, a gente a estruturar melhor o rosto, a gente melhorar algumas questões específicas, mas nunca ele isolado, para a gente gerenciar o envelhecimento. Então, a gente tem que ter o pilar do estímulo de colágeno, que a gente tanto fala aqui, né, da gente deixar essa pele mais firme, de fato tratar a pele, ter o pilar da toxina botulínica para a gente agir na parte da musculatura, que a gente sabe que também puxa nosso rosto para baixo, né? Então, ela influencia muito no nosso envelhecimento. Então, a gente realmente tratar de forma completa a pele, né? Até a superfície, né? Com lasers, com radiofrequência. Isso deixa um resultado muito elegante, muito natural e de uma forma que a pessoa olha e não sabe que você fez procedimento, só sabe que você está bem, que você está feliz, que dormiu bem. Então, esse é o nosso principal objetivo. Nossos pacientes sempre falam, né? Assim, ai, as pessoas estão falando que eu tô bonita, que a Sim. minha pele tá boa. Aham. E ninguém sabe exatamente o que foi feito. Exatamente. Isso que a gente quer. Eu acho que, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu acho que as pessoas também buscaram muito por preenchimento, até botox também, mas mais preenchimento, por conta dessa questão de quero um resultado agora, Sim. imediatamente. Então você coloca, você já vê uma diferença. Você coloca mais, Uhum. você vê mais diferença. Sim. Você vai colocando, e aí, às vezes, como a pessoa também vai mudando de profissional em profissional, o profissional próximo, ele não sabe qual que era o basal da pessoa Uhum. anterior. E aí ele coloca mais, Sim. e vai colocando mais. O que que você acha? Você acha que isso é mais por conta desse imediatismo, né? Que as pessoas querem Com também? certeza. Então,
para a gente ter um resultado de um dia para o outro, realmente é mais com preenchimento, né? Porque tudo que a gente vai fazer que dá um resultado natural é algo que vai levar um tempo, alguns meses. Por isso que a gente foca tanto no nosso plano de beleza, né? Que não é uma coisa de um dia para o outro que a gente vai fazer o plano de beleza. É realmente algo que a gente monta em conjunto para a gente ir melhorando progressivamente. E aí, pessoas que querem para ontem, né, um resultado imediato, acaba exagerando no preenchimento. E isso de ficar pulando de profissional em profissional também impacta muito, né, no resultado. Então, é isso que você falou, o profissional não tem como que era a pessoa no basal, né, sem nenhum procedimento. E aí, cada vez que ela vai, faz mais, coloca mais, e isso vai realmente mudando totalmente as características dela. Nossa, mas isso é muito sério, né? Assim, se você for pensar, né? Mas, assim, não sei se eu já te contei, mas o nome Eu Tô Bonita podcast surgiu porque em várias situações, na rotina, eu geralmente ficava assim, principalmente pro meu marido, né, que tá mais comigo. Começou assim, às vezes eu colocava uma roupa que eu tava tentando arriscar um pouco em combinação e tal, e eu chegava pra ele e falava, eu tô bonita? Né, pra ver a cara dele, assim. Eu tô bonita. E depois passou a ser um jargão que eu tava usando, assim, por exemplo, eu ia falar numa reunião aqui da clínica com todo mundo. Dele, mas você se preparou? Eu falava, tô bonita, né? Assim, tô confiante e tal, me arrumei, me preparei e tal. Então, ficou um jargão, assim, eu tô bonita como um significado de não só beleza, mas com relação a estar confiante, né? Enfim. Então, eu queria que você completasse a frase para mim. Eu tô bonita quando você faz o quê? Eu acho que quando eu mais me sinto bonita é quando eu percebo que as esferas da minha vida estão equilibradas da forma como é possível. A gente nunca consegue o equilíbrio perfeito, mas quando eu tô com a minha alimentação, com a minha saúde física, com a minha saúde da pele, dos procedimentos, do skincare, com a minha saúde mental, minha fé, quando esses pratinhos estão relativamente equilibrados, acho que é o momento que eu mais me sinto bonita e confiante. Ah, muito bom. Amei a resposta. Maravilhosa. Agora, a gente vai fazer um quadro agora, que é um bate-bola. Você vai escolher um ou outro. Eu vou dar duas opções e aí você fala a primeira que vier na sua cabeça, Combinado. tá? Bate-bola rápido. Então, esse ou aquele. Paty, manhã ou noite? Manhã, Salto ou tênis? salto, Silêncio ou música alta? silêncio, Ficar em casa ou sair? ficar em casa, Cozinhar ou comer fora? comer fora, Mensagem de texto ou áudio? mensagem de texto, Olha só, já descobrindo aqui. Planejar ou improvisar? planejar, Agora eu quero ver. Alisamento ou luzes? luzes, Protetor solar sem cor, mais passar uma base? Ou já usar um protetor solar com cor? protetor solar sem cor e base, Vitamina C ou niacinamida? vitamina C, Retinol ou ácido glicólico? retinol. Lifter ou fotona? Ixi! Polêmica. Fotona, mas com dor no coração. Só porque tem que escolher. Coolface ou Silformax? Mesma coisa. Silvermax, mas com dor no coração também pelo Confeito. Muito bom. Muito obrigada, Paty, por ter participado aqui com a gente. Foi Foi um muito prazer, bom. deu muita risada, foi ótimo compartilhar com vocês. Sim, olha, para quem não conhece, doutora Patrícia, está conhecendo agora, qual a sua rede social do Instagram e como que as pessoas também podem marcar consulta com você? Meu Instagram é doutora.patriciaogawa, OGAWA. E para marcar consulta, lá no meu perfil, é só entrar no link que está lá na bio, que já vai cair direto no WhatsApp aqui da clínica. Será um prazer receber vocês aqui, né, na Exato. nossa clínica.
E para você que ainda não está inscrito aqui no canal do podcast, já se inscreva aqui no canal com a gente, porque a sua inscrição é sempre importante. A gente está aqui produzindo conteúdo para vocês de maneira gratuita, de qualidade, para continuar a nossa missão aqui da clínica também, que é fazer com que você, mulher, se sinta mais bonita e confiante em todas as fases da sua vida. E nada melhor do que trazer pessoas reais, histórias inspiradoras, para você ver também que todo mundo também tem seus problemas, seus percalços, e todo mundo está também fazendo de tudo para a gente conseguir, né, ter uma rotina melhor com a nossa família, com o nosso trabalho. Então, já se inscreva aqui no canal, não esqueça de fazer isso, já se inscreve agora e encaminha para todo mundo esse episódio que você lembrar, que vai ajudar ela também, com essa história da doutora Patrícia, a inspirar muito mais pessoas. Um beijo e até o próximo episódio.